Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quinta-feira. Vamos conhecer agora um pouco mais de esporte? Vamos lá? O time sub-17 do Santos está treinando com força máxima para a Copa do Brasil da categoria. Um pouco mais de um mês para a estreia contra o Chapecoense no dia 21 de março. O Peixe realiza testes e começa a projetar a equipe que disputará a mais importante competição do país. Para apagar a imagem deixada em 2014, quando foram eliminados ainda na primeira fase, os meninos da Vila iniciaram a preparação antes mesmo do Carnaval. Além dos testes para saber quem seguirá ou não no Peixe, os garotos estão sendo submetidos a treinos físicos específicos, já que os garotos têm entre 15 e 17 anos. Até o momento, os principais atletas da equipe são São Carlos, volante, Giovani, meia e Ceará, também meia. Esses são os destaques. Meu amigo Fernando Chagas, tudo bem, Chagas? Tudo bem, Douglas. Você está com jeito que não pulou o carnaval. Não, curti uma praia. Aonde? Aqui em Santos mesmo. Só caminhando, porque também o tempo não ajudou, né, Não Chagas? ajudou, dá uma corridinha, Tá diminuiu certo. o colesterol, né? Tá bom. Isso é muito bom. Tudo bem com você, Chagas? Tudo bem, um abraço aos telespectadores. Chagas, é um enorme prazer conversar com você. Você é um cientista político, uma pessoa que tem, assim, uma percepção política bem apurada, aguçada. E eu fiz questão de trazê-lo porque, depois da quarta-feira de cinzas, dizem que o ano começa, de fato, no Brasil. Para nós, brasileiros, já começou já desde o dia 1º, depois daquele discurso de posse da reeleição da presidente Dilma, que no dia seguinte já rasgou todo o seu discurso. E isso causa uma comoção negativa para o nosso país. Seja pela economia, seja por causa do corte de verba significativo na educação, seja pela questão política. É bom deixar bem claro que foi uma derrota ela não conseguir fazer o presidente da Câmara, né? Por mais que o escolhido foi um aliado do PMDB, que é o mesmo partido do vice-presidente, mas não era o nome que ela queria. É bom deixar bem claro. E isso acaba dificultando a questão política para a presidente e a questão econômica para nós brasileiros. Como que você vê a partir de hoje esse ano de 2015, Chagas? O Eduardo Cunha é aliado, porém não muito, né? Você Exatamente. estava falando da Argentina, né? Porém não muito, né? O ano, na realidade, para Dilma Rousseff, a presidente do Brasil, começou dia 29 de outubro, na segunda-feira, após a eleição em segundo turno. E ela não teve aqueles 100 dias de lua de mel com o eleitorado, né? Tamanhas dificuldades do Brasil no plano econômico, né? Realmente, o que passou para a população é que o discurso da campanha era porém a realidade é outra. O que eu vejo hoje, a realidade se impôs. E se impondo, houve uma grande decepção, principalmente para o eleitorado que votou na Dilma Rousseff, achando que não ia ter esse arroxo, que a gente chama arroxo fiscal. Na realidade, são cortes que afetam a economia, que afetam o dia a dia do brasileiro, que afetam o bolso do consumidor e do trabalhador brasileiro. Isso causou uma decepção. Tanto que as pesquisas, ou a pesquisa que foi feita para um jornal de São Paulo, mostra que a população a considera falsa e mentirosa. Isso é muito grave para uma presidente que está assumindo uma eleição, um mandato em reeleição logo nos seus 45 primeiros dias. Isso acaba matando a expectativa positiva e criando um clima ruim, até para ela implementar essas ações econômicas que são fundamentais, mas que vão levar o país não para uma estagnação, nós estamos, por uma recessão. E como o país e a população reagirá em relação a isso? O discurso de campanha foi ela disse que aquilo que os outros iam fazer, ela está fazendo, e acabou decepcionando a população. E toda vez que um presidente ele teve uma proposta de campanha diferente da prática, como eu disse, a realidade se impôs, as consequências não foram boas.
podemos ver o José Sarney com plano cruzado. Depois da eleição dos governadores, ele mudou a política e se desgastou politicamente. Fernando Collor caiu. Não estou dizendo aqui que vai haver impeachment da presidente Dilma, só estou dando... Você está lembrando da história. A história. E o Fernando Henrique, que se reelegeu dizendo que não ia mexer no câmbio, mexeu no câmbio, imediatamente a sua popularidade caiu e não reelegeu, e não elegeu o seu sucessor. Agora, Chagas, você relembrou fatos da história importantes, inclusive, além da importância, é um lapso que o brasileiro tem de não lembrar muito da história, nem da história do Brasil, que dirá da história recente dos nossos ex-presidentes. Mas tem um aspecto que me preocupa muito, que é esse silêncio, essa aceitação de tudo que está acontecendo no Brasil e nos preocupa demais. Tem um outro índice que, lógico, você não citou, eu vou até lembrá-lo, recentemente o número de pessoas que estão recorrendo à poupança é muito maior do que de poupadores. Isso mostra que tem gente que tem poupança, consegue tirar para sobreviver. E quem não tem poupança faz o quê, Chagas? Ocorre o que nós não gostaríamos de ver, a inadimplência. A inadimplência é aumento dos devedores. O que houve? Houve um incentivo nos últimos anos ao consumo, por meio do aumento de renda, aumento do salário mínimo, mas também pelos empréstimos e financiamentos. Isso aumentou o consumo. Por outro lado, o brasileiro se endividou. Só que agora, com o aumento da inflação e principalmente o aumento de energia elétrica, aumento de material escolar do início do ano, aumento da tributação, isso afetou o bolso do brasileiro. E o brasileiro agora, ou ele economiza, ou ele vai entrar numa inadimplência. Economizando vai diminuir o consumo e vai acentuar aquilo que o Brasil já está passando, uma estagnação levando para uma recessão. E o grande problema do Brasil, que é interessante, que não ocorre em nenhum outro lado do mundo, né? Nós temos um PIB baixo e uma inflação alta. Resolver essa situação é muito complicado. Daí essa política proposta pelo ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda, né, para tentar acertar as contas. Mas eu estou vendo, até pela situação que você falou, a situação política para aprovar esse pacote fiscal, que na realidade são cortes em benefícios previdenciários, em benefícios trabalhistas, que ela disse lá no passado que não ia cortar nem que a vaca tossisse. Parece que a vaca tossiu, e eu vou mais longe. A vaca tossiu, foi para o brejo. Não, foi para o brejo com sininho e tudo, e recuperar isso aí vai ser muito complicado. O brasileiro, infelizmente, ele vai ter que ter muita paciência e muito sacrifício para recuperar esse ano e tentar melhorar no ano que vem. Para isso, precisa apoio político, e ela está isolada politicamente. E se não aprovar esse pacote fiscal no Congresso Nacional, a situação tende a piorar. Por que tende a piorar? Porque os agentes econômicos que investem na economia vão ter uma ação pessimista e não vão investir, aí nós vamos entrar numa situação bastante complicada. E se no investimento significa, vamos guardar aqui o nosso poderio econômico para ver o que vai acontecer no Brasil. Então não vou arriscar, entendeu? Enquanto isso, praticamente fica tudo parado. E a preocupação é de um PIB tímido no ano passado, que ele se repita esse ano. E, por exemplo, Chagas, a gente não vê por parte do governo nenhum tipo de ação que demonstre a preocupação do que nós estamos passando. Por exemplo, são mais de 39 ministérios. É muito grande o número de cargos comissionados, entendeu? Você não vê a lição de casa sendo feita no governo federal. Pelo contrário, você vê gastos e mais gastos. Então, a gente fica pensando, como que eu vou colaborar com um governo que não dá o exemplo? São 39 ministérios, 22 mil cargos em comissões. Por que ela não corta? Ela não corta porque precisa de apoio político. Só que apoio político, devido ao seu isolamento, o seu comportamento, ela não está conseguindo obter no Congresso, ao ponto de Eduardo Cunha vencer a eleição contra a vontade dela, quando na realidade ela devia ter se aliado a Eduardo Cunha. Só que quando ela enfrentou Eduardo Cunha, ela ficou isolada e pela primeira vez que o PT assumiu o governo, ela não está em nenhuma comissão importante do Congresso e não tem nenhum deputado na mesa diretora, ou seja, esteja no comando da Câmara Federal. Então, hoje, na realidade, quem tem o poder é o PMDB. O PMDB tem o vice-presidente, tem o presidente da Câmara e tem o presidente do Senado. O presidente do Senado foi eleito. Ora, também presidente do Congresso. O que eu vejo hoje, como quem pauta
os principais projetos do governo é a Câmara Federal, eu vejo hoje o Eduardo Cunha como o primeiro-ministro e uma presidente isolada e o partido PT totalmente desorientado. Chagas, você acha que nós estamos saindo agora do Carnaval, ontem foi quarta-feira de cinzas, que o caso da Petrobras ainda vai ganhar as manchetes dos jornais? Porque durante o Carnaval a gente não viu e nem ouviu nada a esse respeito. A presidente Dilma rezou, mas rezou muito para que o Carnaval chegasse rapidamente, para que o Petrolão sumisse de cena, né? E desse uma trégua. E quando recomeçasse o Carnaval, com uma agenda positiva. Mas o PT, infelizmente, não tem jeito. O grande ministro, vejo como um jurista reconhecido até, o Eduardo Martins Cardoso, que para mim é um dos grandes quadros da Presidente da República, cismou de receber um dos advogados das empreiteiras. O advogado ele tem essa prerrogativa de consultar, conversar com as autoridades, mas essas conversas elas precisam ser restritas, principalmente por uma questão ética. Um ministro pode receber um advogado? Pode, desde que ele não esteja comandando a Polícia Federal que está investigando o caso do Petrolão. Mal comparando, um presidente de clube pode conversar com um torcedor? Pode, mas não pode conversar com um torcedor para dar 50 ônibus para levá-lo à torcida e trazer a torcida. Então, tem uns que têm privilégio, outros não têm privilégio. Então, é uma questão ética. Eu entendo, se houve algum desvio da Polícia Federal, o advogado não deveria procurar o ministro, que, aliás, esse advogado é amigo do ministro. Deveria ter procurado o delegado-geral da Polícia Federal ou reclamar na Justiça. Chagas, são essas ligações perigosas que a gente se observa que o resultado não é positivo, é um resultado que prejudica a classe política. E o que me causa preocupação, inclusive nós apresentamos no programa de ontem, o Fernando, que foi eleito o presidente da Câmara Jovem, né? Um menino o Fernando Flórido, né? Um menino muito inteligente, um menino com 16 anos, mas conhecedor já da política, fala muito bem. E o que me traz uma preocupação é ver a presidente do Brasil, né, rasgando todos os discursos, ou seja, voltando atrás daquilo que ela falou e colocando em xeque a classe política. Por quê? Porque as pessoas veem no papel da presidente, no papel de outros políticos, eu digo aqui a presidente, porque ela é presidente do país, como um exemplo não tão positivo com relação à política. E faz com que a população acabe desacreditando da política. E isso me preocupa porque, no meu entendimento, essas transformações positivas, sim, elas só podem ocorrer através da política. Não é por causa de algumas pessoas que nós temos que achar que os políticos eles não prestam e que a política não serve para nada. E é interessante isso que você falou, Douglas. Normalmente, quando a gente fala de política, eu não gosto de política, eu rejeito político, fala dos vereadores, dos deputados, dos senadores. Fala do Congresso, fala da Câmara, fala da Assembleia Legislativa. Não fala do Executivo. Só que dessa vez, por incrível que pareça, a presidente Dilma, que tinha uma certa credibilidade perante parte da população, perdeu inclusive no seu eleitorado, quando fez uma proposta de campanha, disse que aquilo que os outros iam fazer ela não faria e ela acabou fazendo. Isso acaba, como você falou, desacreditando toda a classe política e atingindo a própria imagem da presidente. Aliás, ela ficou chocada, ela ficou surpreendida quando ela viu aqueles números. Ela não esperava que chegasse nela da forma como chegou, com um índice altíssimo, acima de 50% da população achando mentirosa e falsa. Isso acaba denegrindo a imagem de todos. Mas aí é uma questão de marketing. O João Santana, que é um gênio do marketing, sabe ganhar eleições, mas uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é governar. O marketing hoje, com a realidade que está, não é suficiente para, vamos dizer, maquiar a situação e mostrar para a população que a situação é boa. Hoje a realidade se impôs e, no meu modo de entender, não há marketing que segure. O que hoje nós precisamos é ações, só que ações corretas. O que eu vejo a presidente Dilma,
muito isolada e continuando errando naqueles pontos fundamentais para a recuperação do país. No meu modo de entender, a presidente Dilma tinha que defender esse pacote fiscal para dar credibilidade para o país, até resgatar essa credibilidade que ela perdeu. Sim. Mas ela está isolada e deixa mais isolada ainda o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy. É o que nós já falamos, aí os investidores não acreditam, não investem, o país não se recupera. Agora, Chagas, o que você acha quanto profissional, quanto cientista político, economista, uma pessoa inteligente, que a presidente não toma essas atitudes? Porque ela não sabe que atitudes ela deva tomar ou, de repente, ela não toma essa atitude porque o próprio partido político não autoriza ou não está credenciado a tomar essas medidas. Em suma, você acha que a presidente ela está sem rumo? Ela está sem rumo e aí a culpa não é do partido, a culpa é dela mesmo. Ela é autoritária e ela é teimosa. Ela não mexe em 1 milímetro aquilo que ela pensa e aquilo que ela quer fazer. Tanto que parte do governo e parte do partido são contrárias às atitudes da presidente Dilma Rousseff. Ela é uma pessoa que ela tem um pensamento e não abre mão desse pensamento e acaba prejudicando o partido, o país e, finalmente, todo o povo que paga pela sua teimosia. O que você acha da postura da Marta Suplicy, atirando para tudo quanto é lado, e a própria renúncia da liderança do partido aqui na Câmara de Santos pelo vereador do PT, o Evaldo Stanislau? Você acredita que outras figuras do PT vão ter essa mesma postura ou são casos pontuais? Na medida que vai havendo um desgaste da Dilma Rousseff, a tendência dos petistas é diferenciarem a postura dele, político, do PT, da Dilma Rousseff. Por isso eu digo, a Dilma Rousseff está muito isolada. Isolada no governo, isolada do partido, isolada dos aliados e distante do povo brasileiro. Na medida que ela vai se desgastando e a tendência dela é se desgastar, não há marketing que segure essa realidade. Não adianta viajar ao país, aparecer mais, dizer o que está fazendo para combater a corrupção, se realmente não tomar medidas efetivas. Nós não estamos mais na eleição. Então, a tendência, se ela mostrar essa teimosia, esse autoritarismo de não ouvir ninguém, a tendência é de cada vez mais políticos aliados e do próprio partido se distanciarem da presidente para não ir junto para o buraco. Chagas, eu peço a licença, um rápido intervalo. Na sequência tem perguntas, como a do Maurício Santos da Pompeia, mas tudo isso depois de intervalo. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.